paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 11 da revista CPAD. Estamos aí no terceiro trimestre do ano 2019, estamos quase no final desse trimestre, encerrando essa lição que fala de mordomia cristã. A revista como um todo fala de mordomia cristã, e nessa lição número 11 vamos falar sobre a mordomia das obras de misericórdia. É um tema muito importante, um tema que muitas igrejas têm negligenciado. Então, assim, falamos desse tema em aulas anteriores e vamos nos aprofundar nesse tema, ver quais são as bases bíblicas, quais são as passagens bíblicas que vão nos orientar sobre as obras de misericórdia. Então aqui vai ser algo bem amplo, A gente não vai falar somente da questão de ajuda ao necessitado, mas vamos falar da misericórdia como um todo, enfatizando também a misericórdia de Deus que está relacionada à salvação, que tem também aí um contexto escatológico por trás. Se a gente fosse aprofundar um pouco mais, nós vamos falar dessa questão da misericórdia como um todo. Então nós temos que ser misericordiosos uns com os outros, porque Deus foi e continua sendo misericordioso para conosco, nos salvando, mesmo sem nós merecermos. Temos a salvação em Cristo Jesus pela graça, então isso é pela misericórdia de Deus. Vamos entender muito sobre esse tema, que é um tema que a gente não tem abordado muito ultimamente, assim, nas igrejas, tem passado em branco esse tema. A gente fala muito da questão da vinda de Jesus, Jesus vai voltar, a gente vai morar no céu, a gente pensa muito na vida futura e nós esquecemos muitas vezes que temos uma vida presente, que tem pessoas necessitadas, que tem o próximo, que a gente tem que estar aqui ajudando. Então a gente tem que ter uma vida ativa no presente, não ficar preso somente no futuro, pensando somente nessa questão escatológica, mas trazer também a nossa vida cristã para o dia a dia, e essa lição vai ajudar muito nesse sentido, porque tem muitas aplicações práticas sobre esse tema, certo? Então essa aqui é uma pequena introdução que eu faço aqui no começo. Essa aula ela está sendo disponibilizada em vídeo e em áudio. Caso você tenha interesse em assistir o vídeo, pode assistir pelo YouTube ou entrar no site do EBD em Foco. Se caso você tenha interesse no áudio, tem somente no site do EBD em Foco, aula em áudio, e no aplicativo do EBD em Foco também, por enquanto somente para Android. Basta procurar EBD em Foco na Play Store que você vai encontrar o aplicativo. Você escuta o áudio, você fecha a tela do celular, coloca o celular no bolso, vai dirigir, vai lavar vasilha, vai varrer a casa, vai fazer qualquer atividade e fica escutando a aula ali em áudio. É muito bom. Então vamos aqui avançar. Nós continuamos com o projeto de enviar subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Basta salvar esse número 94984092869 e enviar uma mensagem com nome e sobrenome, que nós vamos salvar o seu número também e enviar os subsídios que já tem no site do EBD em Foco e outros subsídios extra que a gente prepara. Eu preparei 3 subsídios exclusivos para serem enviados pelo WhatsApp. Então, manda sua mensagem, salva o número e manda mensagem, nome e sobrenome para nós. E uma novidade que eu vou liberar essa semana é o slide grátis por um mês. Você que usa o EBD em Foco, mas nunca acessou os slides, a gente vai fazer um cadastro essa semana apenas para quem não é cadastrado ainda, para quem não é assinante e quer experimentar o slide, quer saber como quer saber como que funciona, se o slide é bom ou não é, se tem como usar na igreja, quais são as vantagens do slide. Então você vai entrar no site do EBD em Foco, vai fazer o cadastro gratuito primeiro. Quando você fizer o cadastro gratuito, vai aparecer a opção de fazer o cadastro de um mês grátis e vai pedir um cupom, e o cupom é EBD-grátis. Mas primeiro você tem que estar logado no site do EBD em Foco, viu? Então você vai fazer um cadastro gratuito, se você não tem o cadastro, você vai fazer. Se você já tem, você vai simplesmente clicar em entrar, colocar o e-mail e a senha cadastrado. Se não estou conseguindo fazer o cadastro, está dando erro. Olha aqui o número do WhatsApp. Salve esse número, 94984092869. Nós vamos responder todas as mensagens. Fazemos de tudo para responder todas as mensagens, tiramos todas as dúvidas. Pode ser que demore um pouco, porque a gente tem um horário específico para isso, mas nós vamos tirar suas dúvidas e vamos lhe ajudar a fazer o cadastro, caso você não consiga. Tá bom?
Então vamos avançar aqui. O texto áureo diz o seguinte: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13, uma passagem muito importante de Tiago, onde eu aconselho você a dar uma lida todo o capítulo 2 de Tiago, que é um tema muito importante, e aqui ele vai falar daqueles que não são misericordiosos para com os outros, porque esses que não têm misericórdia, também sobre ele não vai ter misericórdia, né? Então aqui a gente vê que nós temos que ser misericordiosos para com os outros, porque Deus é misericordioso para conosco. Então nosso comportamento deve ser controlado por nossas convicções. Nós temos que ter convicção da nossa salvação, de que Cristo morreu na cruz do Calvário e que isso faz a diferença na nossa vida, e por esse motivo nós devemos exercer a misericórdia. Então é um tema importante de Tiago. Tiago vai tratar, e a gente vai falar mais na frente aí sobre esse versículo. Verdade prática: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. Então a misericórdia tem que ser uma expressão do amor de Deus na nossa vida. Deus nos amou, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo. Então, por esse motivo, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que mostrar para o nosso próximo que nós somos misericordiosos, assim como Deus foi misericordioso para conosco. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 4, de 32 a 35, e Lucas 10, 30, 36 e 37. São duas passagens muito importantes. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo no vídeo, mas é uma passagem que eu recomendo você fazer. Você, como professor, já deve ter realizado essa leitura. Nós vamos abordar essa leitura dentro da lição. Não se preocupe, tá? Introdução. Vamos começar aqui a nossa introdução. Nesta lição, veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia como fruto do amor cristão. Então, a questão das obras não é que a obra em si vai salvar. Então é algo que a gente tem que deixar bem claro nessa lição. Você que é professor da EBD, que vai ensinar na sua igreja, deixe bem claro: a obra em si, ela não salva, mas quem é salvo pratica boas obras. Então nessa lição nós vamos ver que as boas obras são fruto do amor do cristão. Aquele que é salvo de verdade, ele vai com certeza viver uma vida diferenciada na prática das boas obras. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Então, o que o servo de Deus tem que fazer? Ele tem que olhar para o próprio Deus, né, e espelhar no próprio Deus. Jesus deixou o exemplo, né, nós temos que seguir o seu exemplo, porque nós temos que ser misericordiosos. Ele ensinou como fazer isso. Então, isso é uma expressão de Deus na nossa vida. Nós temos que ser misericordiosos. É o sentimento que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, 8. Mas é Deus que é misericordioso, nós também temos que ser. Se nós servimos a Ele, nós temos que imitar a Ele o comportamento dele. Vamos lá, tópico 1, significado de misericórdia. Definição. A palavra misericórdia vem do latim, significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. Claro que as palavras elas vão mudando com o tempo, vão adquirindo significados diferentes. Mas a questão da misericórdia é quando você olha para alguém e você sente a necessidade de ajudar aquela pessoa, você sente compaixão e aí você exerce a compaixão na prática, né? Você vai ser uma pessoa misericordioso para com o outro. Então é um ato, é uma disposição. A gente vai se aprofundar nesse significado aqui. No Antigo Testamento a gente tem várias passagens falando da misericórdia de Deus. Salmo 23, 6, por exemplo, fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então aqui ele está colocando aqui a misericórdia nesse contexto mais divino, onde Deus exerce, né, a sua misericórdia, porque nós não merecemos nada, mas ele é misericordioso para conosco, ele age em nosso favor. Então, assim, a questão da misericórdia está presente em todo o Antigo Testamento e também em todo o Novo Testamento, está vinculado à questão da salvação. Misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem um sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A palavra entranhas na Bíblia tem um significado também de rins, fala de rins no original lá, né? Então se refere, na verdade, à questão interior, né? Misericordioso também tem esse sentido de entranhas do coração, do interior, lá de dentro mesmo, o sentimento mais profundo que o ser humano pode ter.
Então a questão toda, né, usar essa palavra entranhas é justamente algo de dentro, algo que realmente é interior. Tem aquela questão do friozinho na barriga, né? Aquela questão de que uma situação que você sente aquele frio na barriga, dá aquela coisa estranha. Talvez tenha essa relação, não sei se tem. Eu vi um pastor uma vez dizendo que sim, que eles usavam essa palavra entranhas com relação aos sentimentos, porque diante de um sentimento muito grande, às vezes dava aquele friozinho na barriga, aquela mexida, e aí por isso que eles usavam essa palavra entranhas, porque está relacionada a algo interior, algo interno, algo muito profundo de dentro realmente do ser humano. Então é um sentimento profundo. E a misericórdia é uma das qualidades morais de Deus. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Salmo 103:8. Então, ser misericordioso é uma característica intrínseca do próprio Deus. Deus, para ser Deus, ele tem que ser o quê? Misericordioso, ele tem que ser amoroso, mas ele também tem que ser justo. A justiça de Deus também tem que andar junto com a sua misericórdia. Então, os dois estão juntos ali. E a gente sabe que tudo isso se cumpre em Cristo. Quando a gente olha para Jesus na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado, ali se cumpre, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Porque Cristo paga o preço dos nossos pecados, onde a justiça de Deus é satisfeita, e ao mesmo tempo, Deus, ele por sua misericórdia nos salva. Então Deus é misericordioso, né, compassivo e paciente, cheio de amor, e por isso que ele oferece para nós a salvação, mesmo sem nós merecermos. Tudo isso cumprindo-se em Cristo. E quem se identifica com ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. A Bíblia fala do fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22. O que a gente entende, né, no fruto do Espírito e em outras passagens é que a partir do momento que nós depositamos a confiança da nossa salvação em Jesus Cristo, nós somos salvos, somos transformados e agora nós temos Cristo como parâmetro para viver a nossa vida. Então eu tenho que viver a minha vida olhando para Jesus Cristo e falando o que Jesus faria nessa situação, como que Jesus agiria nessa situação. E aí eu vou me adaptar àquilo que ele faria. É justamente isso, ele serviu de modelo para nós. Então nós temos que, se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós temos que, por meio do Espírito Santo, manifestar as qualidades morais de Deus. É claro que nós não vamos fazer isso de forma plena, completa. Né? Assim, Deus é amor, nós também conseguimos amar. Deus é misericordioso, nós também conseguimos ser misericordiosos. Deus é paciente, compassivo, nós também conseguimos ser, no nível menor, mas nós também conseguimos ser. Então são alguns atributos de Deus que ele compartilha conosco. Então nós temos aí alguns atributos divinos que Deus colocou em nós. Em um nível menor, foi manchado pelo pecado, mas está aqui, e com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos sim viver uma vida diferenciada, colocando de forma prática todos esses atributos, e o de misericórdia, que é o que nós estamos falando aqui, temos que entender que a misericórdia não é simplesmente um sentimento, mas é algo prático. Tópico 2, a mordomia da misericórdia cristã. Obras de misericórdia na prática. Vamos aprofundar nessa questão prática. Na parábola do bom samaritano, Jesus respondeu, né, a um doutor da lei acerca da vida eterna. Então essa parábola aqui é até uma coisa que eu não gosto muito de falar, que a Bíblia em si não chama ele de bom samaritano. A Bíblia chama de samaritano. As pessoas que deram esse título de bom samaritano. Vale ressaltar que até o próprio Jesus recusou receber o título de bom. Mas enfim, vamos lá, né? Pegou, já era. Mas vamos lá, continuando aqui. Um doutor da lei chegou, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Assim, muitas vezes esses doutores da lei, né, os fariseus, dentre outros, estavam procurando pegar Jesus em alguma coisa, né? Então querendo fazer uma pegadinha com Jesus para ele falar algo errado, né? E quem sabe ali eles apedrejar Jesus ou querer fazer alguma coisa, condenar Jesus por algo. Então, quando ele joga essa pergunta para Jesus, Jesus é muito sábio em responder. Jesus não responde de forma direta, vai lá e faz isso. Não, Jesus ele responde com uma história. Ele conta uma parábola, uma história que ele mesmo cria essa história, mas dentro do contexto daquela época, que é algo que provavelmente poderia acontecer ou não.
ele vai dizer que tinha um homem que foi assaltado, caído à beira do caminho. E 3 personagens se destacam aqui. Um dos materiais que eu vou enviar para você é sobre essa parábola, uma lição anterior que a gente falou dela, e eu preparei lá, dei uma adaptada para você se aprofundar nesse tema, porque essa parábola é muito importante. Esse homem está caído, ele foi espancado, ele foi dado como morto, praticamente como morto. E como ele está lá caído, talvez dado como morto, né, vem o sacerdote, vê o homem caído e passa de largo. Ele provavelmente falou assim, se eu tocar nesse homem caído, ele estiver morto, eu vou me contaminar. E o ritual de purificação é muito longo, muito demorado, é algo muito ruim, muito chato, talvez, de fazer, e eu não quero me comprometer. Então ele ignora esse homem, ele não ajuda esse homem que está caído. Ele prioriza ali a questão religiosa, a lei, né? É um legalista. Então esse sacerdote, ele vai exercer a lei ao pé da letra e não vai exercer misericórdia. Era o erro que eles cometiam naquela época. Eles queriam seguir a lei à risca, mas esqueciam do mais importante. Depois veio um levita e também ignorou aquele homem. O levita também trabalhava ali no templo, ele tinha suas atividades, ele sabia que se ele tocasse no homem morto, ele também teria que passar por um ritual de purificação. Ele vai ignorar e vai simplesmente passar de largo, vai passar de longe e não vai ajudar aquele homem. Mas de repente chega o samaritano. O samaritano, como você provavelmente já conhece a história, era um povo excluído, era um povo misto que vivia ali, né, na região de Samaria, um pouco acima de Judá, né, e esse povo era totalmente discriminado pelos judeus. Os samaritanos eram tidos como pior do que esterco. Então os judeus tratavam muito mal os samaritanos também não gostavam dos judeus. Então tinha essa rixa. Quando Jesus coloca que o samaritano ajuda aquele homem, independentemente de quem é aquele homem, o homem caído poderia ser um judeu, o samaritano poderia estar ajudando o judeu. O homem caído poderia ser um próprio samaritano também, o homem caído poderia ser de outro país, um estrangeiro qualquer. Mas o samaritano ajudou esse homem caído sem se importar com quem ele seja, com quem ele é, de onde ele veio, o que ele faz, se ele estava morto ou não. Ele foi lá e ajudou esse homem. E levou para uma hospedaria e pagou a conta, né, e falou que se precisasse depois ele pagava mais. Ele fez muito além da sua obrigação. Ele foi muito além daquilo que ele poderia fazer, né, e se passar como uma pessoa boa na sociedade. Ele foi além de simplesmente saber como aquele homem estava, mas ele deu todo o tratamento necessário para aquele homem. E aí, quando Jesus termina essa história, ele pergunta: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí ele vai falar assim: o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus fala: vai e faz da mesma maneira. Uma das características das parábolas de Jesus é que elas sempre têm uma aplicação prática. Jesus, quando conta uma parábola, geralmente ele vai e dá uma lição no final e vai lá e fala: procede da mesma maneira, coloque em prática isso aí. Jesus conta essa parábola para ensinar sobre o verdadeiro amor ao próximo, né, que está acima de qualquer outra coisa, né? Então, assim, a prioridade do levita, do sacerdote, eram outras. Jesus está querendo dizer que a prioridade deve ser nós amarmos o próximo, independente de quem seja esse próximo. Nós temos que abrir mão, muitas vezes, dos nossos prazeres, abrir mão das nossas atitudes, abrir mão de várias coisas, várias situações que nós estamos envolvidos para exercer a misericórdia, para ajudar o próximo. E, assim, eu estou falando aqui, mas eu estou aprendendo também. Muitas vezes eu me vejo em situações que eu poderia ter ajudado. Eu não estou aqui exortando você, falando que você tem que fazer como se eu fizesse tudo certinho. Não, muitas vezes eu reflito: nossa, hoje, né, eu passei ali, alguém pediu uma carona e eu não dei, eu poderia ter parado o carro, estava com pressa, mas, né, poxa, deveria ter dado aquela carona, né, ou passei ali, tinha uma pessoa necessitada pedindo um alimento e eu ignorei, falei que não tinha dinheiro. Então, assim, às vezes a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia para que nós possamos melhorar cada vez mais. Essa questão de ajudar o próximo, independente de quem seja esse próximo, não é fácil, mas deve ser a atitude do cristão. A atitude do verdadeiro cristão, que é guiado pelo Espírito Santo, é a atitude de exercer sempre a misericórdia, como aquele samaritano fez.
Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento. Essa questão de que a misericórdia, sentir misericórdia por alguém, eu vou, tipo assim, eu vou ser misericordioso com fulano. Tipo, não faz sentido você dizer que vai ser misericordioso, que foi misericordioso e não agiu. Não faz sentido. Tem que ser uma ação diretiva. Jesus falou, vai e faze da mesma maneira. Então é mais um ato do que uma disposição. Um ato ou expressão de amor. Né? É isso que é a misericórdia, exercer misericórdia. É mais do que simplesmente uma emoção. Né? Quando a Bíblia fala de misericórdia, está falando de ação, de atitude. Quando a Bíblia fala que Deus, né, foi misericordioso para conosco, é porque ali tem também a questão da atitude, tanto divina quanto nossa, né? Tem esse caso também, que onde Deus encontra arrependimento em fé, ele pode demonstrar misericórdia, porque a gente se arrependeu, a gente creu, e ali Deus foi misericordioso. Tem uma ação nossa e uma ação divina. E onde Deus encontra rebeldia e incredulidade, deve administrar a justiça divina. Também é algo prático, mas é a justiça divina. Então, por esse motivo, a misericórdia, tanto no pensamento em relação a Deus, quanto a nós, tem que ser algo prático. E no dia a dia, com o próximo, se você quer exercer misericórdia, faça algo na prática, não fique na teoria e não fique somente no sentimento e nas emoções. Segundo o tópico 2.2, somos criados para as boas obras. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 e 10. Que fique bem claro aqui, não estou ensinando salvação por obras. Aquela pessoa que é boazinha, que vai no hospital, que ajuda o próximo, que faz isso, que faz aquilo, que tem muitas boas obras, mas não crê em Jesus como Salvador, ela não passa de uma pessoa boazinha. Ela simplesmente faz atos de bondade, mas isso não é suficiente para salvá-lo. Ninguém vai ser salvo porque pratica boas obras. É em Isaías que está escrito, né, que se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, que as nossas obras, né, as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. Então é como se fosse um leproso que se tomasse um banho ali, uma pessoa toda leprosa, tomasse um banho, vestisse uma roupa limpa, de repente aquela roupa estava toda manchada, toda suja. Isso são as nossas obras sem a graça de Deus. Nós temos que praticar boas obras como resultado de uma verdadeira salvação, de uma verdadeira transformação. Muitas pessoas praticam boas obras, a gente vai falar mais na frente aqui, para aparecer, para as pessoas verem, para publicar nas redes sociais. Então essa atitude de praticar boas obras só para mostrar para os outros é uma atitude que não é uma atitude cristã. É uma atitude de que alguém realmente que está fazendo só para bem próprio. Muita gente fala assim, eu gosto de ajudar o outro porque eu me sinto bem. Então ela não faz porque ela ama o próximo, mas porque ela ama a si mesma. Então acaba sendo, por mais que seja ajuda a outra pessoa, acaba sendo algo egoísta. Não é uma atitude de coração, uma misericórdia verdadeira que aquela pessoa está exercendo. Então, quando a gente crê em Jesus como Salvador e a gente anda como Cristo andou, nós começamos a exercer obras de misericórdia sem nos importar com nós mesmos, mas importando somente com o próximo, onde a gente coloca o próximo em primeiro lugar e não nós mesmos. Então, esse é um reflexo de uma verdadeira salvação. As obras não salvam, mas quem é salvo pratica boas obras. Então, assim, nós devemos praticar as boas obras porque somos salvos. Como resultado de uma verdadeira salvação, fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procuram aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3,8. A igreja tem que se mobilizar para ajudar os pobres, os necessitados, aqueles mais vulneráveis. A igreja tem que se mobilizar para fazer algo diferente.
A igreja pode agir em prol das pessoas que querem se matar, a igreja pode agir em prol daquelas mulheres que querem cometer aborto, a igreja pode agir em prol de adolescentes grávidas que não sabem para onde está o pai. Mas aprontou para lá, está errado, mas a igreja pode sim criar um programa para tentar ajudar essas adolescentes. Então a igreja pode fazer muita coisa, né? E quando a gente fala de boas obras, é tanto no contexto individual como no contexto eclesiástico. Às vezes é muito difícil uma pessoa sozinho ali praticar uma boa obra, praticar uma boa atitude, né? Porque é complicado realmente, às vezes a correria do dia a dia, né? Mas quando junta o grupo, quando junta a igreja, cada um tem uma função. O que não pode ir lá pode fazer uma doação, o outro que não pode fazer uma doação pode ir lá entregar. Então, juntando todo mundo ali na igreja, numa corrente do bem, fazendo realmente, praticando o que Cristo ensinou, as coisas vão acontecer. Então, tente montar na sua igreja algo estruturado para ajudar as pessoas mais vulneráveis, os pobres necessitados. Né? A Bíblia fala órfãos e viúvas, mas trazendo para o nosso contexto é qualquer pessoa que está precisando de ajuda. Vamos continuar. Vamos listar algumas obras de misericórdia. Então, o escritor da revista aqui, ele vai listar algumas coisas práticas. Vamos começar aqui uma por uma. Primeiro, na área das necessidades humanas. Quem faz boas obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. Olha só aqui o motivo de nós fazermos boas obras. Como que deve ser o nosso procedimento? Quando a gente faz alguém, tem que fazer de forma não buscando a glória própria. Né? Por quê? Porque quando a gente ajuda alguém, Jesus falou assim: vocês estão fazendo para mim mesmo. Né? É bom ler o capítulo 25 de Mateus, que ele fala assim: e respondendo ao rei, ele dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso aqui é quando Jesus fala lá quando vira o Filho do Homem, vai separar de um lado, né, os salvos e os ímpios para o outro lado, né, ele chama até de bodes e de ovelhas. Então vai um para a direita e outro para a esquerda, e aí Jesus vai falar assim: olha, vinde a mim benditos do meu Pai, né, e vai herdar aqui o reino que está preparado, porque eu tive fome, né, e vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, né, enfim, nu, vocês me deram de vestir, estive preso, fosse me visitar. Ah, Senhor, como fizemos isso? Quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim fizeste. E o outro lado não fez, o outro lado não praticou isso. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente vê que a vida cristã tem que ser prática. A vida cristã tem que ser de boas obras, tem que trazer resultado prático, né? Não somente ficar na teoria. A gente tem que sair um pouco desse cristianismo muito emocionalista. Porque eu fui na igreja, senti a presença de Deus, foi bom, foi maravilhoso, falei línguas, mas depois não tem resultado. Quando a gente olha para a igreja de Atos, que é a leitura bíblica em classe, que eu falei que é muito importante, a igreja de Atos, depois que foi cheia do Espírito Santo, foi pregar o evangelho e foi ajudar os pobres necessitados, daí que saiu os diáconos e, enfim, né, a igreja agiu de uma forma diferenciada, não ficou só no reteté lá, mas eles foram para algo a mais, foram colocar em prática aquela unção que eles receberam. E é isso que nós temos que fazer. Na área das necessidades espirituais, o homem, o ser humano, ele está na miséria do pecado, né? E Deus traçou um plano de salvação. João 3,16 resume isso: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa passagem, esse versículo é muito conhecido, mas mostra que Deus está preocupado com o ser humano e quer salvá-lo. Né? Então Deus providenciou aí um plano de salvação. Né? Isso lembra também a questão de Jonas lá em Nínive. Né? Jonas com pena da aboboreira, né, que nasceu e morreu e ficou, né, com pena dela e tal. E aí Deus vai lá e fala: olha, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4,11. Então a passagem de Jonas, o livro de Jonas é muito interessante, né, fala desse sentido, de que Jonas provavelmente estava esperando a cidade ser inundada e todo mundo morrer. Né, e ele não teve compaixão das pessoas e teve compaixão da aboboreira. E aí Deus vai lá e chama ele e fala: olha, Jonas, tu tá aí nessa situação,
né, eu não vou ter compaixão desse povo. Então Deus mostrou que ele é um Deus misericordioso. Uma outra área que a gente pode praticar a misericórdia na área de missões, evangelização e missões. As Escrituras mostram que a obra de evangelização e missão é central no Evangelho. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que vinha a ceifa, eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. Então a gente vê essa passagem de Jesus aqui, onde ele vai incentivar o evangelismo, não precisa ficar esperando o momento de evangelizar, esse momento já chegou. É muito clara a necessidade espiritual do mundo, o mundo está se afundando cada vez mais no pecado, e infelizmente o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. Então nós não estamos priorizando a obra missionária, nós temos que procurar projetos para investir, realizar missões dentro da igreja. Obra missionária não é somente ir para outros países, mas ali na vizinhança da igreja, às vezes, acontece muitas vezes, a pessoa mora do lado da igreja e nunca foi convidada para ir na igreja. Nunca ninguém foi lá convidá-lo. Então, assim, nós temos que começar pela nossa vizinhança, vizinhança da igreja, a nossa vizinhança, fazer missões. É assim que nós temos que fazer. De um modo geral, gastamos mais em outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimos em missões e na evangelização das almas perdidas. Nós priorizamos muitas vezes os nossos interesses e esquecemos que o propósito da igreja é levar o evangelho a toda criatura. Custe o que custar, nós temos que cumprir essa missão. A falta de misericórdia pelos pecadores, né? Uma outra coisa que acontece é que há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do evangelho. Então acontece, muitas igrejas começam a pregar somente cura, prosperidade, e esquece de pregar a Bíblia, esquece de falar da salvação. Muitas vezes acontece, viu? Já aconteceu de pastores entrar em contato comigo pedindo ajuda, porque na igreja tinha pessoas que viviam no pecado, que era dono de motéis, e, enfim, viviam na prática de todo tipo de pecado, e ele, na hora de pregar, teve a ousadia de dizer que aquilo era pecado, e a pessoa ficou com raiva, a família inteira ficou com raiva, porque estava se ofendendo com a pregação do pastor. Então ele mandou uma mensagem, esse pastor, eu até esqueci o nome dele aqui, eu fiquei depois curioso de perguntar para ele como que ele resolveu essa situação, porque essa família chegou a oferecer para ele um carro 0 quilômetro, um carro para ele parar de pregar o que ele estava pregando, para deixar eles quietos, né? E ele recusou isso. E ele contou que pastores anteriores pegaram o carro, pegaram o dinheiro, porque era uma família muito influente, tinha muito dinheiro e ajudava entre aspas, né? E aí, isso que acontece, pastores hoje, né, que estão dentro do nosso contexto, que eu estou falando com um grupo aqui, principalmente de Assembleia de Deus, então eu não vou nem estender para fora, que estão dentro das nossas igrejas, Assembleia de Deus, estão abrindo mão de pregar o verdadeiro evangelho por causa de algumas coisas do tipo. Pode ter vários motivos, não estou falando que o único motivo é dinheiro, a única motivação para não pregar o evangelho é dinheiro. Pode ter uma motivação da falta de preparo, né? Muitos pastores não têm preparo para pregar o evangelho, para comandar uma igreja, tem muitas coisas assim. No entanto, não vou generalizar aqui, né? A gente sabe que a Assembleia de Deus é fundamentada no verdadeiro evangelho e graças a Deus a grande maioria está preocupada. Mas existem casos sim, né, onde o evangelho não é pregado. Isso é uma falta de misericórdia, porque está lá as pessoas sedentas por uma palavra. Muitas vezes, aquela pessoa que fica chateada com a mensagem do evangelho, que a mensagem confronta ele, essa pessoa gostaria de ouvir, né, tipo assim, ela ouve uma mensagem que confronta, ela fica chateada, aí ela vai no outro domingo, a mensagem confronta, aí ela vai amolecendo o coração, no outro domingo a mensagem confronta. O Espírito Santo só vai agir no coração dela se a mensagem for verdadeira, se a mensagem for uma mensagem de salvação. Se for outra mensagem, não vai resolver o problema. Então a mensagem tem que ser fundamentada nas Escrituras. Por mais que aquela pessoa, de início, ela comece a ser confrontada e fica chateada, se ela continuar ouvindo, ela vai ser quebrantada. A não ser, ou então ela vai embora de vez. Vai acontecer um ou outro. Ou ela vai se converter, ou ela vai para o mundo de vez. Mas não tem como. O Evangelho confronta. O Evangelho confronta.
O pastor que tem ousadia de pregar o verdadeiro evangelho, ele vai sofrer no começo, muitas pessoas vão sair da igreja, mas a mensagem verdadeira tem que ser pregada. Porque se você não pregar salvação, não vai ter salvação. Não vai ter salvação. Uma coisa que eu fico chateado às vezes na mensagem é que prega lá sobre família. No final, quer chamar o povo para aceitar Jesus. Espera aí, a mensagem não foi para aceitar Jesus, a mensagem foi sobre família. Tinha que chamar as famílias na frente para receber a oração. A mensagem, eu defendo a ideia de que a mensagem de domingo à noite tem que ser uma mensagem voltada para o ímpio. Ah, mas às vezes no culto tá todo mundo que é crente lá. Olha, tem muita gente que vai na igreja há anos e não se converteu. Você acha que é crente, ela acha que é crente, mas ainda não se converteu. Não entregou ainda a vida a Jesus. Às vezes até a própria pessoa sabe disso. Então, pregue mensagem de salvação, custe o que custar. Todo domingo à noite. E, se possível, todos os cultos. É claro que tem cultos que é de ensino, temas específicos, mas entra com a mensagem de salvação. Entra com Jesus ali, que a mensagem vai trazer transformação. Né? Deus quer salvar a todos em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor, longânimo e misericordioso. Esse é o propósito do Evangelho. A misericórdia de Deus foi executada em Cristo, ali onde ele enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário, onde a justiça de Deus se cumpriu e, através de Jesus Cristo, nós alcançamos salvação. Então, essa mensagem do Evangelho tem que ser pregada porque a misericórdia de Deus está vinculada à questão da salvação, à questão soteriológica e também escatológica, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe escatológico. A ordem do Senhor é muito clara: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Então é para pregar o Evangelho, não é outra mensagem, não é outra pregação, mas o Evangelho. Certo? Vamos para o tópico 3, cuidados na prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Marcos 5,16. Como é que nós vamos brilhar em um mundo de trevas? Quando a gente fala de brilhar, as pessoas pensam, será que vai ter uma luz, né? Não, não. Brilhar é justamente chegar num contexto onde todo mundo está praticando más obras. Está todo mundo praticando coisas ruins. E nós chegamos lá e começamos a praticar as boas obras. Quando nós fazemos isso, isso vai destacar no mundo. Isso vai destacar nas nossas atitudes. Né? Segundo alguns estudiosos, na época de Jesus, o mundo estava perdido ali, o Império Romano, que tinha dominado primeiro o Império Grego, depois o Romano, acontecia que as pessoas eram muito pervertidas. Né? Segundo alguns relatos, em Roma, a pornografia era ao vivo, né? As pessoas praticavam relações sexuais praticamente no meio da rua, né? A prostituição era muito grande, a adoração a vários deuses que muitas vezes envolviam orgias. Então tudo isso, né, bebedeira e tudo mais, e os judeus se afastavam disso. Os judeus viviam diferente mesmo diante dessa sociedade. Eles eram admirados pelo comportamento deles. As pessoas que viviam praticando todo tipo de perversidade admiravam os judeus pelo comportamento que eles tinham. Assim tem que ser nos dias de hoje. O mundo está perdido no pecado. E muitos crentes estão querendo se adaptar ao mundo, em vez de viver uma vida de santidade. Se nós vivermos uma vida de santidade, podemos até passar por caretas, por alguns, mas a grande maioria vai nos admirar pelo nosso comportamento. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vida de santidade envolve tudo, viu? Tudo, inclusive as boas obras. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade e sem busca para a glória de quem as pratica, né? Como aquelas pessoas que querem ali simplesmente fazer uma ação social e postar numa rede social para as pessoas curtirem, compartilharem, para dizer que ela é uma pessoa boa. Jesus ensinou assim, quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas das sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mateus 6,2. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, que você praticar uma boa obra só para mostrar para os outros não chega a ser pecado. Pelo menos, claro, vai variar a interpretação para interpretação. Mas pelo que eu vejo, não chega a ser isso é pecado. No entanto, o que Jesus disse
já receberam o seu galardão. O tapinha na costa, uma curtida lá na rede social, né? Um like, sei lá, um compartilhamento, um comentário, parabéns, você é uma pessoa muito boa, já recebeu o galardão, já recebeu. E essa pessoa, ela já faz com essa motivação, ela já faz pensando nisso, e Jesus vai chamar de hipócrita esse tipo de gente. Então eu acho que, por mais que isso não é um pecado, mas não é uma atitude de um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não vai querer fazer para chamar a glória para si. Tudo que o cristão faz é para glorificar a Deus e não a si mesmo. Então, querendo ou não, por mais que isso não é um pecado, mas é uma atitude que não convém para um cristão, porque é uma atitude que mostra que a pessoa só está ajudando para glorificar a si mesmo e não glorificar a Deus. Então, que fique bem claro, né, que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não é que você tem que fazer uma boa obra pensando no galardão lá no céu. Não é isso. Né? Se você fizer só pensando em receber algo em troca, dá no mesmo que seja de Deus, que não seja dos homens. Faça, né, simplesmente para glorificar a Deus, faça para ajudar aquela pessoa que está precisando, que está necessitada, né, e você vai agir de coração, não precisa se glorificar simplesmente por causa do amor ao próximo. Faça como aquele samaritano, ajudou por ajudar, independente de quem seja, não é para aparecer. 3.2. As obras de misericórdia são obras de amor. Elas são parte da prática do amor cristão, que segundo Jesus deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha só, Jesus está mandando nós amar os nossos inimigos. É muito fácil amar o amigo, é muito fácil amar quem faz algo bom por você. Imagina agora amar o inimigo. Será que é fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas foi o que Jesus ensinou. Paulo também vai ensinar nesse mesmo sentido. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Aqui o apóstolo Paulo está falando no mesmo tom de Jesus. Né? Você vai lá e ajudar o teu inimigo, dá de comer para ele, dá de beber para ele. Então o teu inimigo, ele deve ser amado. Não é só amar o seu amigo, né? Você tem que amar o inimigo. O próximo pode ser qualquer um. Sempre, sempre lembrando da parábola do samaritano. É qualquer um. É o homossexual, é o ateu, é qualquer um, não importa. É o próximo. Se está precisando de ajuda, nós temos que ajudar. Não é ajudar somente os crentes. Eu acho muito errado que algumas igrejas fazem de juntar a cesta básica e dar somente para quem é crente. Né? Tudo bem que se a cesta básica só dá ali que está juntando, só dá para os crentes, tudo bem. Mas vale a pena a igreja se esforçar para juntar um pouquinho a mais para ajudar também quem não é crente e não frequenta a igreja. E distribuir também essa cesta básica e além simplesmente dos irmãos em Cristo. Né? Porque Jesus falou isso, se você ama só quem te ama não está fazendo nada. Então a gente tem que ir além, né? A gente tem que dar uma cesta básica, ajudar aquela pessoa que xinga a igreja, que fala mal da igreja. Esse aí também tem que ser ajudado, não é somente quem está dentro da igreja. E isso só vai ser possível, né, com a força do Espírito Santo. Né, cumprir esse mandamento de amar o inimigo, o ímpio não faz. Eu tenho certeza que não faz. O ímpio não faz, mas o cristão, com a ação do Espírito Santo, ele consegue fazer. Então é isso que nós temos que estar buscando, a capacitação do Espírito Santo para amar os nossos inimigos. Vamos orar nesse propósito. Obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser expressão da fé, qual sem elas de nada aproveita. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé é por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2, 15 a 17. Essa passagem de Tiago é muito séria. Porque assim, nós quando vamos evangelizar, vamos lá, tá, Jesus te ama, Jesus quer te salvar e tal, vai na igreja, a gente passa naquelas casas pobrezinhas, o pessoal precisando de uma ajuda, a gente chega lá, que Deus te abençoe e tal. E aí a gente esquece de que o evangelho que Jesus ensinou é o evangelho integral. Por isso até que eu estou estudando agora sobre missão integral, até aconselho você para pesquisar na internet sobre missão integral, incluir um projeto de missão integral na sua igreja, para que você possa levar um evangelho completo,
Não é aquele evangelho que só fica na palavra, mas um evangelho que vai para uma atitude, para boas obras, para cuidar daquela pessoa, além de simplesmente falar de Jesus. O evangelho é falar de Jesus? Sim, mas não é somente isso. É atitude, é ação, é ajudar o necessitado, ajudar o pobre. Às vezes você chega na família onde tem tanto problema, desculpa a palavra, mas tem tanta desgraça. A gente olha assim, e se a gente não se compadecer, se a igreja não ajudar, aquela pessoa ali pode cometer um suicídio, pode cometer um aborto, pode cometer alguma coisa muito mais grave, né? E aí pode abandonar um filho em algum lugar porque não tem condição de criar. A igreja tem que criar um projeto para ajudar essas pessoas. O evangelho de Jesus não pode ficar somente na palavra, mas tem que ir também para a atitude, para ajudar realmente na prática. Segundo Tiago, as boas obras é um testemunho da fé perante os homens. Então isso é o que vai refletir a nossa verdadeira fé. Tiago está falando aqui da parte prática da fé. Então se você diz que tem fé em Jesus, mas não pratica boas obras, a sua fé é morta, ela não tem vida, ela não é uma fé verdadeira, mas a fé verdadeira ela vem acompanhada de boas obras. Chegamos na nossa conclusão, que diz o seguinte: não somos salvos pelas obras, mas a praticamos porque somos salvos. Mateus 5,16. Precisamos testemunhar a nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo devemos realizar as obras de misericórdias no âmbito material e espiritual. Cuidar em todos os aspectos do ser humano, o evangelho integral. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. As obras de misericórdia são o testemunho bíblico da nossa fé. Então a gente chega aqui, né, no final dessa lição, uma lição maravilhosa, muita coisa para ser colocada em prática, que fique bem claro aqui o propósito dessa lição, né? Deus amou o ser humano por inteiro, por esse motivo nós temos que fazer boas obras, ajudar o ser humano do lado espiritual, material. Não fique na teoria, saia dessa aula e já marque o evangelismo, já marque um local para ajudar as pessoas, já faça uma cesta básica, ou vá no presídio, ou vá no hospital, faça algo prático, né? Que essa aula da IBD aqui desperte a sua classe, a sua igreja, para exercer as obras de misericórdia na prática. Amém? É até redundante, né? Misericórdia na prática, porque é automático. Se é obra de misericórdia, é prático. Não fica na teoria. Cheguei aqui nas perguntas, caso você use o slide na sua igreja, nós temos aqui as perguntas para você passar, né? E encerramos aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Deixe seu comentário, deixe seu like e qualquer dúvida é só entrar em contato com o IBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima.